Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre a Cabala da atração. Não atração entre pessoas, mas o famoso livro que foi lançado alguns anos atrás, eu não sei se vocês ouviram falar, que ele se chamava O Segredo. Quem já ouviu falar? The Secret. Sim. Em resumo, para quem não leu, esse livro tratava de uma única ideia, elaborada e analisada por pessoas de diferentes áreas, psicólogos, filósofos, religiosos, pessoas que mexem com energias. E qual era a mensagem do livro? E que acabou virando um filme, um best-seller, ficou muito famoso, porque era uma ideia muito poderosa. Eles falam que eles estudaram as pessoas famosas e de sucesso de todas as gerações e também do presente, e tem uma coisa em comum entre todas elas. Qual é o ponto em comum? São pessoas diferentes, estilos diferentes, vidas diferentes, mas tem algo que a gente encontrou em comum entre todas as pessoas de sucesso. A lei da atração. O que é a lei da atração? De acordo com a situação que a pessoa se coloca, assim volta para ele. Em outras palavras, se você tiver um pensamento positivo, você vai atrair coisas boas para a tua vida. Se você tiver um pensamento negativo, você vai atrair coisas negativas para a sua vida. Agora, não é tão simplório como eu estou falando agora. Eles explicam lá no livro que não é só você ter um pensamento positivo. Você precisa praticamente se colocar numa situação como se você já tivesse conseguido aquilo que você quer. Então, nesse caso do livro, eles são, na minha opinião, daqui a pouco eu vou falar a minha opinião, mas aparentemente eles são muito simplistas e eles dão um exemplo. O cara quer uma Ferrari, o sonho da vida dele é uma Ferrari conversível. O que ele faz para atrair essa Ferrari? Então você vai falar, vai trabalhar, mas não é vai trabalhar, porque tem gente que trabalha a vida inteira e não tem dinheiro para comprar uma Ferrari. E tem gente que não trabalhou quase nada e tem dinheiro para comprar uma Ferrari. Então, trabalhar é um bom passo, mas não é suficiente. O que você faz energeticamente, aquilo que as pessoas chamam de sorte ou azar, que não é sorte ou azar, o que você pode fazer para atrair a Ferrari para a tua vida? Então, o que eles explicam lá? Você precisa se colocar numa situação como se você já tivesse essa Ferrari. Você tem tanta certeza que você vai conseguir ela, que você já sente o ventinho no rosto de você sentado no carro. E se uma pessoa ela vai ter essa vibe, ele vai conseguir com certeza absoluta. Essa é a mensagem do livro. Depois muita coisa foi escrita sobre isso. Tem gente que acha que esse livro é uma bobagem, que não tem nada a ver com a realidade. Tem gente que acredita muito nessa teoria. E o que eu queria analisar hoje com vocês é o que o judaísmo acha sobre isso. Será que é uma ideia judaica, esse negócio de lei da atração, ou não? O que vocês acham? Sim. Você acha que sim? Por quê? Onde você vê isso no judaísmo? Acho que o judaísmo concorda com você. Palavras têm poder, pensamento tem poder. Sim, praticar coisas boas, volta coisas boas para você, essas coisas. Mas aqui não é praticar coisas boas, aqui é uma questão meio que assim, uma vibração positiva já traz coisas boas. Não só fazer coisas boas, você tem razão. O judaísmo fala que boas ações também vai te trazer coisas boas. Então vamos fazer uma análise, eu vou trazer algumas provas que eu acho não apenas que o judaísmo concorda com essa ideia, mas eu acho que veio da Torá essa ideia. Apesar que eles não falam isso, eu acho que a base desse conceito da lei da atração é algo totalmente judaico. Como nós sabemos que os grandes tzadikim, nossos grandes mestres, sempre eram pessoas otimistas, sempre eram pessoas do bem e olhando de uma forma muito positiva em relação ao mundo, em relação à vida, mesmo que eles tinham sofrimentos. Então, ser otimista é algo judaico, muito judaico. Aliás, tem uma frase famosa que foi falada por um dos grandes políticos de Israel. Ele falava assim: em Israel, para você ser realista, você precisa ser otimista.
Presta bem atenção nessa frase. Em Israel, para você ser realista, tem que ser muito otimista. Por quê? Cercado por um monte de países inimigos, certo? Como a gente vê até hoje em dia, atacando bombas, fazendo coisas. Então, é muito interessante essa frase. Então, o que quer dizer ser realista? Você tem que ser muito otimista para Israel poder existir. Mas eu aproveitei essa frase, eu acho que não é só sobre Israel. Eu acho que na vida é assim. Esse papo de eu sou realista, eu não sou nem pessimista, assim, não existe. Não existe ser realista. Eu vou explicar para vocês por quê. Pela psicologia, hoje em dia, principalmente, a tua maneira de ver a vida, ela é única, ela é só tua. Então, na verdade, não existe uma realidade absoluta. Não sei se vocês sabem disso. Não existe uma realidade. Por exemplo, todos nós estamos nessa sala aqui agora. Parece que a gente está vendo a mesma coisa, mas a gente não está. Eu, de acordo com a minha história de vida, você de acordo com a tua história, cada um aqui está olhando uma cena totalmente diferente. Pode ser que as cores são iguais, mas a gente não está na mesma vibe. Entendeu o que eu quero dizer? Para mim, eu sou o ator principal e vocês são meus personagens. Para você, você é o ator principal, os outros são personagens. Cada um, ele é o ator principal da vida dele. Então isso causa, eu não quero me aprofundar tanto nisso agora, mas que no final das contas, quem coloca a realidade da tua vida é você mesmo. Então, ou que você é otimista, ou que você é pessimista. Não dá para ser meio termo. Em outras palavras, aquelas pessoas que querem falar, não, quero analisar a situação de verdade como ela é. Mas o que quer dizer de verdade? Você acha que vai dar certo ou você acha que vai dar errado? Não dá para ser nenhum dos dois. Ou, é a sua verdade. É a tua verdade. Quer dizer, ou que você acha que vai dar certo, ou que você acha que vai dar tudo errado. Quem decide? Você. Você decide como você quer encarar a tua vida. Vai dar tudo certo ou que vai dar tudo errado. Mas antes de eu entrar na lógica disso aqui, eu queria primeiro trazer algumas provas da Torá, como o judaísmo acredita nisso. Fala, Haran. Qual que é a concepção de vai dar tudo certo? Porque assim, vai dar tudo certo pode ser como nós queremos, ou sei lá, o que tem que acontecer. Entendeu? Às vezes não acontece o que você quer, então você vai falar, não deu tudo certo. Ótima pergunta. Posso responder no final? De acordo com a nossa aula de hoje, você vai entender. Se a pergunta da Hannah, ela quer dizer o seguinte, o que quer dizer dar tudo certo? Uma ótima pergunta, também é relativo. Sabe? Às vezes o que eu achava que era certo, Deus não acha que é o que era certo. E vice-versa. Então vamos primeiro ver algumas provas da Torá. Existe uma história que nos conta que Moshe Rabbeinu, Moisés, quando estava no Egito, o povo estava escravizado, ele era o príncipe do Egito, ele vai lá ver a escravidão e ele encontra um egípcio batendo num judeu. O que ele faz? Mata o egípcio. Diz a Torá, ele olhou para um lado, olhou para o outro. De acordo com os comentaristas, ele não bateu nele fisicamente, ele falou o nome divino e o egípcio morreu. Ele achou que ninguém viu. Dia seguinte, ele vai de novo para as pirâmides e ele vê dois judeus brigando. E ele vira para eles e fala, por que vocês estão brigando? Aí um deles fala para Moshe, você vai me matar igual você matou aquele egípcio ontem? Diz a Torá, Vairá Moshe Vaiomar. Moshe Rabbeinu temeu, ficou com medo. É o único lugar de toda a Torá que você vai encontrar que Moshe ficou com medo. Muito importante esse detalhe. E ele disse, Achen nodá davar. Ficaram sabendo do que eu fiz. Ou seja, ele achou que ele fez escondido e ninguém viu. E agora ele ficou com medo, que ele falou, as pessoas estão comentando, quer dizer que descobriram. Diz o próximo versículo, o que está dito no próximo versículo na sequência? E o faraó ficou sabendo que Moshe Rabbeinu matou um egípcio. Presta bem atenção, o faraó ficou sabendo. E mandou perseguir Moisés. E aí o Moisés fugiu. E aí continua toda a história, que ele casou com a Tzipora em Midian. E depois acabou voltando para salvar o povo judeu. Mas eu pergunto para vocês. Olha a sequência. Quando está escrito que o faraó ficou sabendo do ocorrido? Depois que Moshe temeu. Diz a Kabbalah, uma coisa muito profunda. Sabe quem causou que o faraó ficou sabendo do que o Moshe fez? O medo de Moshe. O medo de Moshe. Se Moshe não tivesse ficado com dúvidas, com medo, o faraó nunca ia ficar sabendo. Isso que Moshe ficou com medo, a insegurança dele,
levou ao fato negativo que o faraó descobriu o que ele fez. Olha que ideia poderosa que a Kabbalah está nos falando, baseado numa história da Torá. Quem atrai tudo na tua vida é você. Não tem outra chance. Sabe quem atrai o ladrão? O medo. Sabe quem atrai o sequestrador? O medo. É uma coisa muito... Ou seja, uma pessoa que tem totalmente segurança, não dá para acontecer uma coisa ruim na vida dele. É uma coisa muito complicada de entender. Qual é a base desse conceito? Fala, pode perguntar. Mas nunca vai acontecer nada de ruim ou é a intensidade que não vai ser tão ruim, não vai ser uma coisa... Boa pergunta. Por isso que eu quero analisar agora com vocês. O judaísmo acredita em dois conceitos, que às vezes as pessoas se confundem, mas não é a mesma coisa. Um se chama emuná e o outro se chama bitachon. Emuná quer dizer fé. Bitachon quer dizer confiança. Hoje em dia também é usado para segurança. Mas é a mesma ideia. Qual é a diferença de eu ter emuná em Deus e eu ter bitachon em Deus? São duas mitzvot diferentes. O livro Chovat HaLevavot explica qual é a diferença. Emuná é fé. Sabe o que quer dizer acreditar em Deus? Eu acredito que tem um Criador. Eu acredito que tem alguém por trás de tudo isso que a gente está vendo. Eu acredito que tem um porquê para todas as coisas acontecerem na minha vida. Eu acredito que Deus é bom. Então tudo que acontece, eu posso até ficar feliz, porque eu acredito que mesmo o sofrimento tem um sentido por trás. Eu acredito que Deus sabe o que Ele está fazendo. Isso tudo é emuná, tudo isso é fé. Sabe o que é bitachon? Outra coisa. Bitachon é confiança. Quando você fala, tipo, eu confio em você, não é só eu acredito que você é uma pessoa boa. Eu confio no teu potencial, eu confio no que você vai fazer. Sabe o que quer dizer falar eu confio em Deus? Bitachon vem da palavra batuach. O que é batuach em hebraico? Certeza. Como você fala em hebraico, eu tenho certeza de alguma coisa? Ani batuach. Ter certeza em Deus. Sabe o que quer dizer ter certeza em Deus? Eu tenho certeza absoluta que Deus vai me ajudar. Deus, eu coloco todas as fichas em você. Eu não aposto nem nele, nem naquele. Eu aposto só em você. Diz a Torá, se você aposta todas as suas fichas em Deus, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Então vocês entenderam que bitachon e emuná são duas coisas diferentes. Emuná é passivo. Emuná é o cara, ele pode ter muita fé em Deus, mas ele se conforma. Ele se conforma, ele fala, se isso está acontecendo na minha vida, deve ser que eu mereço, deve ser que era para ser assim mesmo. E ele acredita em Deus. Bitachon, ele fala, não, Deus, eu sou teu sócio. Mas para isso você tem que ser de verdade. Não adianta só falar. Mas se você coloca Deus como teu sócio e você fala para ele, eu acredito em você que você vai me tirar dessa, ele vai te tirar dessa. Agora vocês podem me perguntar, e eu imagino que vocês podem estar pensando nisso. Vamos tentar analisar a lógica disso. Pode ser, porque como eu posso ter tanta certeza que Deus vai me salvar? Pode ser que eu mereço. Pode ser que eu mereço esse sofrimento. Pode ser que isso que está acontecendo na minha vida é porque eu fiz uma coisa errada, ou porque Deus acha que através desse sofrimento eu vou ficar uma pessoa melhor, ou que no final vai ser bom. Entenderam a minha pergunta? Como eu posso ter certeza que Deus vai me tirar dessa? Porque eu não sou tão tzadik assim, certo? Eu não sou perfeito para Deus estar sempre do meu lado. E é aqui que o Rebbe explica uma ideia muito forte. Mesmo que você não é um tzadik, você não é um justo perfeito, você não é um santo, no momento que você resolve colocar todas as fichas em Deus, mas não adianta só de ser da boca para fora, quer dizer que você se arrepende por dentro do teu passado e você fala, Deus, a partir de agora eu captei a mensagem, eu tô com você, eu tenho certeza que vai dar certo. Diz a Torá, se você tiver certeza, vai dar certo. E aí entra a pergunta da Hannah, que eu gostaria de responder agora. Hannah, presta atenção. A Hannah fez uma pergunta muito boa. Mas quem disse que aquilo que eu quero é bom para mim? Quem disse que aquilo que eu quero muito realmente é o que eu estou precisando? Talvez Deus acha que não. E aqui entra uma coisa muito importante. Você tem razão. Tem algumas coisas que eu quero que na verdade não é o que é bom para mim. Sabe o que acontece com essas coisas? Presta bem atenção agora, vamos entrar um pouco em psicologia. Eu não quero de verdade. Aquilo que eu quero de verdade é aquilo que vai me fazer bem. Mas a gente se engana sobre aquilo que a gente quer ou não. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Uma vez eu vi uma historinha que eu achei legal. Lechaim.
Olha essa historinha, eu vi quando eu era criança. Tinha uma loja, vários tipos de produtos, eletrônicos, tudo. Chegou uma pessoa e ele viu que tinha uma placa muito estranha na vitrine da loja. Estava escrito assim: pegue o que você quiser, que é grátis. Pegue o que você quiser, que é grátis. O cara falou: uau, nunca vi uma loja tão bondosa assim, né? Uma coisa rara, não existe isso no mundo. Mas ele começou a escolher o que ele mais gostou da vitrine, pegou e estava indo embora. Aí chegou o dono e falou: ô, você é um ladrão? Onde você está indo com esse aparelho aí? É meu, você tem que pagar. Ele falou assim: mas como tem que pagar? Está escrito aqui, pegue o que você quiser, que é grátis. Ele falou: mas você quer? Ele falou: eu quero. Mas você quer de verdade? Ele falou: eu quero. Então paga. Se você quer de verdade, você paga. Se você quer grátis, você não quer de verdade. O que a história quer mostrar? Deve ser que não aconteceu. Mas o cara queria dizer o seguinte: tem querer e tem querer. Muitas coisas da vida a gente fala: eu quero. Você quer porque é grátis. Você quer porque... Isso não é querer. Quando o cara quer de verdade, ele dá a vida dele para aquilo que ele quer. Vamos entrar um pouquinho agora em psicologia. Vocês sabem que, de acordo com várias linhas de psicologia, diferentes linhas, a base delas é o seguinte: tem muita coisa que você acha que você quer, mas na verdade você não quer. E o problema real, no fundo, é que a gente não quer. Então, por exemplo, tem pessoas que não conseguem de jeito nenhum ter sucesso na vida. Pode ser sucesso financeiro, pode ser sucesso de relacionamentos, pode ser sucesso espiritual, pode ser vários níveis de sucesso. E ele vai lá fazer uma terapia, certo? E ele fala: eu não sei o que está acontecendo, certo? Eu não sei o que está acontecendo. Eu tento e não vai. Responde o terapeuta: sabe o que é o problema? Você não quer de verdade. Você não quer. Não, mas eu quero. Eu quero conseguir. Você não quer. Aí ele começa a ficar irritado, certo? Começa a ficar nervoso. Mas eu sei que eu quero. Eu tento todas as minhas fichas. O que eu quero falar para vocês? A psicologia, ela estuda o inconsciente da pessoa. Ninguém está falando que você acha... eu sei que você acha que você quer. Mas achar que quer não é querer. Muitas coisas a gente acha que quer, mas você vai no inconsciente e a pessoa descobre que ela não quer de verdade. Por que ela não quer? Ela tem medo. Ela tem medo do sucesso. Sabe quantas pessoas têm medo do sucesso? E aí a pessoa começa a se sabotar. A pessoa, ela se autodestrói. E a autodestruição é a base de todo estudo da psicologia. Eu chamaria isso de Yetzirará. O Yetzirará que a gente sempre fala, o que é o Yetzirará? Não é o cara que quer te fazer pecar. Ele quer te destruir. A pessoa, ela é autodestrutiva. Fala. Você estava falando que quando a gente quer alguma coisa de verdade, a gente faz tudo possível para conseguir aquilo. Para conseguir. Ou seja, tem que ter uma dose de sacrifício, imagina alguma coisa do tipo. Se vem alguma coisa muito fácil e teoricamente é aquilo que a gente quer, a gente tem que desconfiar. Adorei a tua pergunta. É uma pergunta que cabe muito agora nesse momento. Só deixa eu terminar que eu estava falando da psicologia, eu já vou entrar nisso. Eu só quero finalizar isso da psicologia. O que eu estava querendo dizer? Até a psicologia hoje chegou na conclusão de algo que o judaísmo já falava há muito tempo atrás. No final das contas, tudo depende da tua vontade. O Baal Shem Tov, o grande mestre hassídico que viveu há 300 anos atrás, ele dizia o seguinte: nada pode contra a vontade de um ser humano. Ele não estava falando um slogan. É verdade, o Baal Shem Tov é um tzadik. Outra frase que ele falava: Bemakom sheretzono shel adam sham hu nimtza. Onde está a vontade de um ser humano, lá ele se encontra. Você está onde está a tua vontade. Em outras palavras, não existe uma diferença entre eu e minha vontade. Se eu quero estar conectado a Deus, eu já estou conectado a Deus. Se eu não estou, é porque eu não quero de verdade. Querer é poder, como se fala em português. Daí veio esse conceito. Eu encontrei uma parte do Talmud, da Gemara, milenar, que diz o seguinte: Baderech she'adam rotze ba molichim oto. O caminho que a pessoa quer, levam ele lá de cima.
E ela começa a dar vários exemplos de pessoas do bem e pessoas do mal, que acabou acontecendo na vida dele aquilo que eles queriam. Muita gente estuda isso e não entende. O que quer dizer? Óbvio que onde eu quero, eu vou. Não é isso que está escrito lá. No final das contas, tudo que você quer, tenta entender a vida de uma forma diferente. Na verdade, tudo que está acontecendo na tua vida é o que você quer para você. Tenta enxergar assim, eu estou me ferrando, é porque eu quero me ferrar. Eu quero me ferrar. Você fala assim, mas quem quer se ferrar? Você. Por algum motivo lá dentro, você está se sabotando. Você não está querendo revelar o máximo do potencial que você tem. Mas você vai falar, por que não? Isso é o que a gente chama de Yetzer Hara no judaísmo. Você tem medo. Tem muita gente que tem medo do sucesso. Sabe por que a gente tem medo do sucesso? Porque sucesso traz mais responsabilidade. Certo? Você vai chegar lá, você vai ter que assumir várias responsabilidades. Então o cara faz de tudo para nunca chegar lá. Ele quer ser o coitadinho que nunca chegou. Tem gente que numa competição não consegue ganhar. Começa a ficar com dó dos outros competidores. Certo? Tem gente que vai... O cara estudou super bem para a prova, daí ele começa a ver que está todo mundo mal da classe. Ele não pensa nisso que eu estou falando agora para vocês, mas o cara vai mal, mesmo que ele sabia bem a matéria. Porque alguma coisa lá dentro falou, não, você tem que errar, você não pode ser melhor que todo mundo aqui. Ele tem medo do sucesso. E é isso que eu queria mostrar, que essa ideia judaica, que depois foi pego por outras linhas também, mas ela é muito verdadeira. Existe sim a lei da atração, mas tem uma diferença. O jeito que esse livro, The Secret, apresentou a lei da atração, é de uma forma desconectada de religião. É como se fosse assim, pensa positivo e vai dar tudo certo. Isso eu não concordo. Eu acho que isso depende totalmente de você acreditar em Deus, por um motivo muito simples. Você não é todo poderoso, você é um ser humano limitado, você realmente tem limitações. Então um cara que ele tiver certeza absoluta, eu acho que ele consegue. Mas como ter certeza absoluta se você é um ser humano limitado? Então o segredo judaico é ter certeza absoluta, baseado no único que você pode ter certeza absoluta, que é Hashem. Ou seja, bitachon quer dizer uma mitzvah muito profunda, que se eu tiver certeza absoluta da capacidade de Deus, e que se eu entregar todas as fichas para Ele, Ele vai me ajudar, Ele vai me ajudar. E por isso a gente encontra vários pensamentos judaicos que enfatizam o otimismo. Tinha um grande rebbe chamado Tzemach Tzedek, que todo mundo que via pegar conselho para ele falava Tracht gut, wird sein gut. Ele falava em Yiddish. Pensa positivo, vai dar positivo, vai dar certo. Quer dizer, um rebbe está falando isso. Então o que ele estava querendo falar? Ele não estava querendo falar isso para a pessoa ficar feliz. Se você pensar positivo de verdade, não tem como dar errado. O rebbe teve vários pontos que ele enfatizava isso. Eu não sei se vocês sabem, em Israel, por exemplo, uma vez, logo no começo, quando estavam dando as palavras para os objetos e para as coisas, como a gente vai chamar um hospital, né? É uma coisa que não existia na época da Torá, vai chamar Beit Holim, até hoje é chamado assim. O Rebbe falou, de jeito nenhum, você tem que chamar de Beit Refuá. Beit Holim quer dizer a casa dos doentes, Beit Refuá quer dizer a casa da cura. O Rebbe falou uma coisa muito prática, se o doente está indo para uma casa, que ela chama a casa dos doentes, o que ele bota na cabeça dele? Eu sou um doente. Se ele está sendo levado para uma casa que chama a casa da cura, é outra ideia totalmente diferente. Isso aqui há 50 anos atrás. Hoje em dia, até os médicos mais céticos concordam que o positivismo ajuda muito na cura da doença. Mesmo aqueles que não gostam de nenhum tipo de cura alternativa e psicológica, nada disso. Todo mundo sabe. Lógico que vai tomar o remédio, lógico que vai fazer o tratamento. Mas o paciente que ele tem uma visão positiva, a chance dele se curar é muito maior. Por isso tem esses palhaços da alegria que vão e alegram, e no espaço que a gente também tem no laço de amizade com crianças com câncer. A gente sabe que a pessoa está com um olhar otimista, é uma grande parte da cura. E eu queria falar um ponto a mais, daqui a pouco eu vou responder a tua pergunta. Eu vi uma história há pouco tempo do secretário do Rebbe, que uma vez tinha um Hassid, um senhor, estava muito doente, e os médicos falaram que ele ia precisar operar. E ele foi no Rebbe pegar uma bênção, pegar uma brachá, para que a operação ocorresse tudo bem, tudo ok. Ele entrou na sala do Rebbe, numa yechidut, numa audiência particular, e falou, Rebbe, vou precisar operar, estou com uma coisa grave, tal. Eu vim para pedir uma brachá para que ocorra tudo bem. O Rebbe virou para ele e falou,
eu não te entendo. Você poderia pedir para nem operar. Você podia me pedir para não precisar de operação. O cara ficou assustado. Eu não conheço nenhuma outra história dessas. Aí o cara ficou assim e falou, tá bom, Rebbe, eu aceito essa bênção. Melhor ainda, me dá essa, certo? Eu prefiro nem operar, já me curar sozinho. Ele estava morrendo de medo da operação. O Rebbe virou para ele e falou, agora não dá mais. Quando você entra aqui na sala, de acordo com aquilo que você acredita, assim vem a bênção. Presta bem atenção. De acordo com aquilo que... Ou seja, não é que é um joguinho, que o Rebbe falou, agora você não pediu, você não pode mais. O que é uma brachá? Quando uma pessoa vai para um tzadik pegar uma bênção, até para a gente entender, é uma bênção que vem de Deus. Mas tudo depende de quanto você acredita naquela bênção, quanto você está confiante. Ou seja, a bênção do tzadik, ela vem para te dar mais certeza ainda em Deus, e isso vai trazer a cura. Então isso que o Rebbe falou para ele, agora já não dá mais. Você não vai mudar em um segundo. Quer dizer, você acreditou que a minha bênção pode fazer uma boa operação. Então vai ser uma boa operação, o Rebbe deu uma brachá para ele, que ele tem uma boa operação. Mas se ele entrasse lá, falar, Rebbe, eu quero uma bênção para estar totalmente curado sem operação, ele também conseguiria. Isso me lembra uma outra história mais antiga do Baal Shem Tov, que duas mulheres não conseguiam engravidar. E elas viajaram até o Baal Shem Tov, grande mestre que fazia milagres, e pediram uma bênção para conseguir engravidar. E as duas voltaram para casa. Uma delas, 9 meses depois, teve um lindo bebê, um milagre absoluto. A outra amiga não tinha conseguido engravidar. E ela ficou muito decepcionada. Então ela foi até a primeira amiga e falou, não entendo, a gente foi juntas, a gente pediu a brachá para o mesmo homem, para o mesmo tzadik, a gente é religiosa igual, voltamos. Por que para você a brachá funcionou e para mim a brachá não funcionou? E ela falou, realmente eu não sei, eu não fiz nada assim de especial. Eu só sei uma coisa, desde que eu voltei do Rebbe, desde que eu voltei do Baal Shem Tov, eu comprei um carrinho de bebê, eu comecei a andar para lá e para cá já com carrinho de bebê, o pessoal achou que eu estava maluca, eu comprei o berço, eu comprei as roupinhas do bebê e o bebê veio. Aí a outra entendeu. Não adianta só pedir a brachá. Você tem que mostrar e você tem que acreditar 100% naquela brachá. E aí vai vir. Não é um teste. Não faz testinhos com Deus. Ah, se der eu faço, se não der eu não faço. Estamos falando sobre certeza. A certeza traz a bênção, a certeza traz a brachá. Agora eu vou responder a tua pergunta. Você perguntou se... Uma pergunta muito interessante baseada no que a gente está falando agora. Será que uma coisa que vem fácil quer dizer que não é bem aquilo que eu estava precisando, ou talvez não. Eu vou responder para vocês com uma frase que está na Gemara. O Talmud falou uma frase que ficou muito famosa, que é a seguinte: se uma pessoa falar para você, Yagati velo matzati, eu me esforcei, porém não consegui, alta amin, não acredite nessa pessoa. Se alguém te falar, lo yagati umatzati, eu não me esforcei e consegui, alta amin, não acredite nessa pessoa. Se o cara falou, yagati umatzati, eu me esforcei e consegui, tamin, acredite nessa pessoa. Não sou eu que estou falando, é o Talmud que está falando. Parece uma frase simples, mas olha a profundidade que tem aqui. A Gemara está falando que uma pessoa que falar eu consegui e eu não me esforcei, ele não conseguiu. Ah, mas ele acha que ele conseguiu. Não era isso que era a missão da vida dele. Com certeza não era isso que... E respondendo a tua pergunta, infelizmente, quer dizer, aparentemente infelizmente, mas assim é o processo que a Hashem escolheu, então deve ser que é o melhor processo. Para a pessoa conseguir aquilo que ele precisa de verdade na vida, vai ter que ralar, vai ter que se esforçar, vai cair várias vezes, vai se levantar e aí ele vai conseguir. Senão não vai conseguir. Senão você precisava ter nascido. Para conseguir alguma coisa fácil, Deus podia deixar você como um anjinho lá no céu. Aqui você veio para... E você vê, agora vamos voltar para os casos de sucesso. Essas pessoas que tiveram muito sucesso na vida, você pode ver, não foi fácil. Não foi fácil. São pessoas... Não, quando eu falo sucesso, não é só um cara que ficou famoso. Não necessariamente isso é sucesso. Mas pessoas que tiveram sucesso em qualquer área, eles foram pessoas que tiveram que se esforçar para isso. Eu estava ouvindo, por exemplo, pega um exemplo, Steven Spielberg, grande cineasta. Hoje em dia ele é super famoso, um dos mais famosos do século passado. E você vai falar,
O cara já nasceu com esse dom. 3 vezes ele foi rejeitado pelas academias de cinema. Falaram, você não presta para esse negócio. O Walt Disney também? Não falta, tem muitos exemplos. Os filmes dele não foram aceitos, até que chegou o filme do Mickey e aí... Então vamos pegar esses exemplos. Vamos pegar só para mostrar, não é só em Torá que é assim. É em tudo na vida. Até que o cara virou o melhor da área dele. Como ele conseguiu? Então vamos pegar, isso que eu quero mostrar para você. Esse cara queria de verdade. Entendeu o que eu quero dizer? Ele caiu, ele acreditava no potencial dele, ele sabia, eu nasci para isso. Ninguém está gostando dos meus desenhos, ninguém está gostando dos meus filhos, não importa. Eu sei. Você acha que o cara não ficava mal quando dava errado? Óbvio que ele ficava mal. Mas a prova que você quer de verdade é que você se levanta. Então, respondendo a tua pergunta, não estou falando que a gente tem que buscar, é muito importante isso aqui, não é buscar pepino, não é buscar pelo em ovo, certo? Isso não é, isso é ser pessimista, não é isso. É você ser otimista, você vai procurar sim o caminho mais fácil, você vai procurar o caminho mas você tem que saber que você vai ser muito testado. Então Deus testa a gente, nas coisas certas, Hashem testa a gente. Por quê? Porque para revelar o teu potencial, a azeitona tem que ser espremida. Assim que é a linguagem que Hassidut diz. Você tem que ser espremido um pouco. Só para a gente finalizar essa ideia geral, daria para a gente se aprofundar muito mais, mas como o nosso shiur é express, eu vou trazer o ponto final. O judaísmo sim acredita na lei da atração, mas é de uma forma muito mais espiritual. Se a gente vai acreditar e botar todas as fichas em Deus e ser pessoas positivas, realmente ser uma pessoa otimista, está acontecendo um monte de problema, eu vou pensar positivo, a gente começa a olhar toda a vida e atrair coisas boas para a nossa vida. E eu vou falar agora até para as pessoas mais céticas. Óbvio que isso aqui é verdade. Por que se eu ser uma pessoa otimista, eu tenho muito mais chance de dar certo a minha vida? Muito simples. Porque eu olho as coisas de uma forma mais positiva, então eu já estou encarando com mais alegria. Se eu sou uma pessoa positiva, as pessoas gostam de ficar do meu lado, certo? Porque as pessoas querem ficar do lado de pessoas positivas e não negativas. Se eu confio em mim mesmo, então as pessoas em volta também vão confiar em mim. Se eu não confio em mim mesmo. Então, mesmo se você pegar pela lógica, por pura lógica, é claro que uma pessoa que ela tem confiança e ela é positiva, ela vai ter muito mais sucesso na vida, sem contar a parte de energia. Sem contar o que hoje a ciência está descobrindo, por exemplo, física quântica, que a gente tem uma influência, o observador ele tem uma influência sobre a coisa que está sendo observada. Então, cada vez mais a própria ciência está chegando na conclusão que existe sim uma relação entre as coisas que se olham, entre as coisas que se veem, mesmo pela ciência. Então, se eu vou começar, mesmo quando eu estou um dia mais deprê, certo? Eu estou um dia com uma tendência mais negativa, eu vou me esforçar para mudar essa visão. E depende da pessoa. Tem pessoas que por natureza são mais otimistas. Mas mesmo se por natureza eu não sou tão otimista, eu vou fazer uma meditação nesse assunto e eu vou conseguir me mudar. Com certeza, não tem dúvida que isso acaba trazendo o sucesso. Mas eu concordo com o que vocês falaram, que o sucesso é relativo. E isso é mais um ponto importante para ser falado. O que quer dizer o sucesso é relativo? Tem muitas, é até uma bobagem que às vezes as pessoas ficam comparando pessoas. Ele tem muito sucesso, aquele não tem muito sucesso. Você não sabe a vida inteira daquela pessoa, você não sabe... O que quer dizer ter sucesso? É relativo. Ele tem sucesso porque ele faz uma palestra para 1 milhão de pessoas. Aquele não tem porque ele fala só para 20. Isso é sucesso? Mas pode ser que aquele lá que fala para 1 milhão, ele não mudou a vida de ninguém. Talvez aquele lá que tem uma sinagoga para 20 pessoas, ele mudou a vida da 20 pessoas. Sucesso é uma coisa totalmente relativa. Então, só para dar um exemplo, sucesso é você acreditar que você está tendo sucesso na vida, você sentir que você está tendo sucesso na vida, não precisa todo mundo te bater palma, vão te bater palma, se você for uma pessoa de sucesso, as pessoas em volta também vão apreciar isso, mas isso tem que ser uma consequência. Só quero finalizar que mesmo para quem ainda duvida disso tudo, se a gente perceber o quão milagrosa é a nossa vida, sem querer puxar a sardinha demais, não precisa exagerar, cientificamente falando, a chance do universo existir é quase nenhuma. Por isso eu falei, às vezes as pessoas acham que vamos ser realistas. Beleza, vamos ser realistas, igual eu falei no começo da aula. Para ser realista tem que ser otimista. A chance do planeta Terra estar existindo agora é menos do que 1 em 1 bilhão. Não tinha muita chance, certo? Da Terra cair bem aqui, perto do Sol, longe do Sol, não cai nenhum meteoro que está destruindo a gente. Hoje os psicólogos falam
e isso aqui é estudado na mente humana, no cérebro, que a gente tem uma proteção que não deixa a gente ver tudo de ruim que poderia estar acontecendo. Senão a pessoa não levantaria da cama de manhã. Já parou para pensar nisso aqui? Imagina se eu vou acordar de manhã e vou falar assim, eu posso sair aqui e ser assaltado, posso ser sequestrado, um raio pode cair na minha cabeça, eu posso bater o carro. Não, coisas que acontecem todo dia com algumas pessoas. Mais ainda, eu posso não acordar de manhã. Tem muita gente que estava 100% até a noite. Ou seja, imagina que um cara vai dormir à noite pensando, eu posso não acordar amanhã de manhã, você não vai conseguir dormir. Então, o que eu estou querendo mostrar? Viver é ser otimista, porque senão você não vive. Uma pessoa que ela vive com medo, ela vive travada. Por que eu estou trazendo esse conceito? Para mostrar que ser otimista não é algo além da vida. Eu posso viver? Não, se você não é otimista, você não vai nem ter coragem de viver e você não vai ter esse positivismo e você não vai ter coisas boas. Então, se é assim em relação a coisas básicas, certeza que em relação à nossa missão da vida também é assim. Quanto mais otimista, quanto mais positivo eu vou estar, mais vivendo eu vou estar. Eu vou estar mais vivo. Quanto mais pessimista, menos vivo, infelizmente. Então, que a gente realmente possa perceber que tanto pela psicologia, tanto pela Torá, tanto pela ciência, a única forma de viver é a gente perceber o milagre que é estar vivo. Então, agradecer isso o tempo inteiro e olhar de uma forma positiva, mesmo quando a gente acha que está tendo problemas na vida, não são problemas de verdade. Lechaim, lechaim. Shkoyach.